Eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Walter Passi, que além de estar à frente do Comitê Científico do Grupo Elcimar Coutinho, também está à frente de um movimento bem importante, que é o gestrinona.com. Tudo bom, Dr. Walter? Tudo ótimo, Patrícia. Prazer estar aqui conversando com você. Prazer é todo meu. Dr. Walter, eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que surgiu esse movimento gestrinona.com. Olha, o movimento gestrinona.com surgiu da necessidade de colocar verdades, sobre uma substância tão importante, já desenvolvida há mais de 30 anos, que trouxe um bem-estar e uma melhoria na qualidade de vida de milhares de pessoas e que, infelizmente, nos últimos tempos, estavam havendo uma série de comunicações, uma série de inverdades a respeito dessa substância e que, para que as coisas fossem colocadas de uma maneira mais clara, por que não dizer mais honestas a respeito dessa substância, era importante que se criasse um movimento de esclarecimento, um movimento de posicionamento, até pela importância que essa substância representa hoje para um número imenso de mulheres, que não tem inclusive uma outra alternativa que não seja essa substância para o tratamento principalmente da endometriose, que é uma infecção extremamente frequente, que acomete em média de 10% das mulheres em idade reprodutiva, que impacta de uma maneira importantíssima na qualidade de vida, primeiro porque provoca dor, uma frequência enorme, e segundo porque dificulta essas mulheres de engravidar. E a gestrinona, já há alguns anos, uma substância comprovadamente eficaz na abordagem e no tratamento dessa doença, precisava de ter uma contra-informação equivocada, que era equivocada, então uma informação mais certeira, mais honesta, como eu falei, com relação a essa substância. E doutora, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho dentro do comitê científico, que é de extrema importância aqui no grupo. Olha, o comitê científico foi criado exatamente para que nós criássemos algumas plataformas de pesquisa, de investigação com relação ao uso dos implantes hormonais. Já há algum tempo criaram um nome que eu costumo brincar em italiano, maledetto, de chip da beleza, porque literalmente esse é um nome muito infeliz, porque os implantes hormonais foram inclusive muito fortemente criados pelo professor Elcimar Coutinho e que não havia nenhuma ou a mínima intenção de fazer deles instrumento ou ferramenta para gerar questões estéticas. Os implantes hormonais foram criados para fins terapêuticos. Foram inicialmente criados para serem um método de longa duração de contracepção. E com o passar dos anos, isso nós estamos falando de mais de 60 anos, se constatou, e é óbvio, que traz uma série de benefícios, uma série de vantagens com relação a outras vias. Implantes hormonais nada mais são do que uma via de administração, no caso aqui nosso, de hormônios. E por ser uma via que não há uma primeira passagem pelo fígado, minimiza uma série de efeitos colaterais. E isso traz, obviamente, grande vantagem. Além disso, na maneira como ele imaginou os implantes hormonais, possibilitou a individualização dos casos. A gente sabe que mulheres são diferentes delas para elas mesmas, As mulheres, quando estão no período reprodutivo, elas são 3 em 1. Uma mulher, logo depois que menstrua, é uma, quando ela está ovulando, ela é outra, quando ela está para menstruar, ela é outra. Durante a vida, ela é pelo menos 4 vezes diferente. É uma antes de começar a menstruar e ovular, é outra no período reprodutivo, é outra quando está no climatério antes de entrar na menopausa e é outra depois da menopausa, que nada mais é do que a falência ovariana. E é outra quando está grávida. Então imaginem, as mulheres são diferentes delas para elas mesmas, imagina dela para outras. Os implantes hormonais, e não chips, são essa via que permite a utilização de uma série de substâncias hormonais que vão ser propícias para cada uma das indicações em que ele está previsto. Então, se uma mulher tem uma determinada característica clínica, você pode usar uma determinada substância hormonal
dentro daquele perfil clínico daquela mulher. E para indicações várias, né, eu faço um comparativo. Quando a gente vai falar de comprimido, a gente não fala do comprimido, das vantagens ou desvantagens do comprimido. A gente fala das vantagens e desvantagens da substância que está lá no comprimido. O implante é a mesma coisa. Ninguém pode querer achar que o implante é uma coisa só. O implante, assim como o comprimido, é uma via. E ali dentro nós podemos utilizar uma série de hormônios. Cada um desses hormônios tem uma característica. E cada um desses hormônios tem uma indicação. Então, uma analogia, aliás, um comparativo, é achar que implante é uma coisa só. E, de fato, não é uma coisa só. É apenas uma via que tem a possibilidade de fazer de uma maneira individualizada tratamento de acordo com a clínica de cada uma das nossas pacientes. Doutor, eu queria que você definisse em uma ou em poucas palavras essa edição do Enati. Olha, eu achei o Enati esse ano extremamente bem sucedido. Eu achei que ele foi extremamente abrangente, ele trouxe assuntos muito atuais, né? Ele de fato abordou a questão hormonal, principalmente na endocrinologia reprodutiva feminina, de uma maneira bastante consistente, e trouxe assuntos novos, né? E assuntos, inclusive, muitas vezes podem serem até contestados ainda um tanto quanto iniciais do ponto de vista da sua apreciação, mas eu não acredito em nada que alguém possa fazer um comentário a favor ou contra antes de conhecer de fato qual é a verdadeira indicação de qualquer que seja a terapia que a gente venha a utilizar. Para que a gente tenha conhecimento e tenha uma análise crítica, a gente tem que conhecer, a gente tem que ouvir, né? Para poder saber, de fato, de uma maneira bastante criteriosa, a vantagem ou não de determinados tratamentos. Né? E aqui, nesse Enati, uma série de assuntos foram colocados, né? E eu achei muito bom o Enati, e acho que deveria seguir nessa mesma linha de inovação, de trazendo, né, à luz o conhecimento de todos, aquilo que existe, mesmo com muitas comprovações científicas, até aquelas que se iniciaram, né? Para que a gente venha debater a verdadeira indicação, o verdadeiro valor de cada uma das terapias que aqui foram propostas. Muito obrigada, doutor. Nada. Eu tive a honra de receber aqui o Dr. Walter Passi, membro do Comitê Científico e embaixador do movimento Gestrinona.com.